Olá! Em países grandes e desiguais como o Brasil, é muito comum a ocorrência de migrações internas. E podemos identificar em nosso país dois padrões desses fluxos internos. São os chamados fluxos interregionais e os fluxos intra-regionais. Como o próprio nome diz, fluxos interregionais são aquelas migrações que ocorrem entre as distintas regiões do nosso país. Ou seja, o imigrante que saiu do Nordeste veio para o Sudeste, que saiu do Sul e foi para o Centro-Oeste ou para o Norte. Já os fluxos intra-regionais ocorrem dentro da própria região. É aquela pessoa que sai, às vezes, do litoral para a capital, da capital para o interior, do interior para a capital. O interessante é, desde o início, você entender que esses fluxos interregionais, eles são fluxos mais antigos da nossa história. Antigamente era mais comum, então, o brasileiro, para tentar melhorar de vida, migrar por longas distâncias entre as diferentes regiões do nosso país. Já hoje, os fluxos eles são mais intra-regionais. Hoje, o brasileiro, para tentar melhorar de vida, dentro da sua própria região, ele consegue essas oportunidades. Às vezes, num outro estado dentro da própria região. Eu agora vou trabalhar especificamente esses fluxos interregionais com você. Então, só para a gente não esquecer, fluxos interregionais são mais antigos na nossa história. Agora a gente vai analisar o que influenciava esses fluxos e para onde as pessoas então iam durante esse período que eu quero discutir. O primeiro influenciador é a concentração econômica. Então, pensa da seguinte forma: por que antigamente o brasileiro, para melhorar de vida, precisava andar tanto? Porque a economia brasileira, antigamente, concentrava-se em poucos lugares. Ou seja, necessariamente o imigrante tinha que procurar esse único ou esses únicos lugares que concentravam a atividade econômica para prosperar. Um outro fator muito importante é a disponibilidade de terras. O Brasil, no passado, tinha muitos vazios demográficos, áreas, então, que não haviam sido tão ocupadas. Nessas áreas, as terras costumavam ser mais baratas, atraindo também imigrantes. Pensando no assunto de uma outra forma, vamos dar uma olhadinha, então, nesses mapas que eu trouxe aqui. Como a concentração econômica influenciava os fluxos migratórios internos até 1930. Então vamos primeiro pensar nesse mapa aqui. Do descobrimento, então vamos arredondar, de 1500 até 1930, o Brasil é apelidado de arquipélago econômico. Da onde vem essa expressão? Arquipélago é um conjunto de ilhas. Então a ideia é que o Brasil ele não era um país todo integrado. Ele era um conjunto de ilhas de desenvolvimento econômico. E essas ilhas, elas concentravam as atividades econômicas, tornando-se então os lugares mais atrativos, os lugares que mais recebiam imigrantes. Por exemplo, existiu mais ou menos por aqui a ilha da cana, na época do ciclo da cana, por aqui a ilha da mineração, tá? Só dando alguns exemplos. Aqui, a Ilha da Borracha, que trouxe prosperidade para a região amazônica. Depois, a Ilha do Café, mais ou menos até 1930. Ilhas no sentido de que eram áreas isoladamente, ou praticamente isoladamente, prósperas. Essas eram as áreas, então, mais atrativas do país, para onde as pessoas migravam para melhorar de vida até 1930. Em direção aos ciclos econômicos, em direção a essas ilhas de desenvolvimento. Então vamos colocar lá no nosso resumo, por causa da concentração econômica, até 1930, os fluxos migratórios tinham como principal direção os ciclos econômicos, que concentravam as atividades econômicas do país. O que mudou em 1930? Uma dessas ilhas prosperou, a Ilha do Café. A Ilha do Café acabou determinando a pioneira industrialização da região sudeste, mais especificamente da cidade de São Paulo. Entre 1930 e 1970, o Brasil
que se industrializava, não se industrializava todo ele. Não era todo o território brasileiro que estava se industrializando. Essa industrialização ela aconteceu especialmente concentrada na região sudeste, na cidade de São Paulo. Por isso, durante esse período, o lugar mais próspero do Brasil tornou-se então São Paulo, tornou-se a cidade de São Paulo. Foi justamente nesse período que muitos imigrantes abandonaram o Nordeste, o sertão nordestino, e vieram para a cidade de São Paulo. Sendo assim, por causa da concentração econômica, entre 30 e 70, a direção das migrações internas ocorreu especialmente para o Sudeste, para São Paulo, por causa da sua industrialização. Muitas pessoas abandonavam as suas vidas no campo para tentar, então, uma vida na cidade industrial. É justamente por isso que, durante esse período de migração, ocorreu o êxodo rural. Os fluxos internos de migração no Brasil durante essa época podem ser associados ao intenso êxodo rural. Pensando agora nesse último fator influenciador, temos mais um mapinha aqui. Entre 1960 e 1980, alguns fluxos migratórios internos que ocorreram no Brasil ocorreram em função da disponibilidade de terras agrícolas. Essa história ela é muito interessante. Então, olha só qual é a ideia. Até 1960, praticamente, esse daqui era o limite da produção agrícola brasileira. O Sul, o Sudeste e o Nordeste eram as áreas produtivas do país. Essa linha que eu passei, então, aqui no mapa, nós chamamos de antiga fronteira agrícola do Brasil, ou seja, era até onde chegava a produção agrícola do país. Em 1960, o governo brasileiro começou uma série de políticas de estímulo à ocupação agrícola do Centro-Oeste e do Norte, até porque a partir da década de 70, diversas tecnologias foram desenvolvidas no campo que favoreceram então a ocupação dessas áreas, que eram consideradas áreas naturalmente mais inóspitas. Nesse período, muitos pequenos e médios agricultores que viviam nessas regiões, vamos dizer assim, mais saturadas da produção agrícola brasileira, viram nesses incentivos do governo a possibilidade de migrar para essas novas áreas e prosperarem e crescerem. Esse fluxo migratório interno promovido pela disponibilidade de terras, ele é conhecido como as famosas frentes pioneiras. O que as frentes pioneiras têm, por exemplo, de diferente do êxodo rural? É um movimento campo-campo, ou seja, de pessoas que abandonavam as suas vidas no campo e começavam uma nova vida no campo em áreas onde as terras eram mais baratas. Então, por causa desses dois fatores influenciadores, mais antigamente os fluxos internos do Brasil eram interregionais, seguindo essas diferentes direções.